E aí, turma, tranquilo? Na aula de hoje nós vamos tratar do conceito de queda livre. Vamos entender como os corpos caem quando sujeito à ação de um campo gravitacional. Que fatores interferem na queda desse objeto? No seu tempo de queda, na sua velocidade. Então, se você ainda não sabe esses tópicos, esses conceitos, fiquem aí até o final da aula. Não deixe de se inscrever em nosso canal. No final da aula, dá aquela curtida e principalmente de compartilhar. Comente também que sugestões vocês podem nos dar para a nossa melhoria do trabalho, ok? Física 100% fácil com o professor Chicão, esse que vos fala. Bom, turma, vamos tratar hoje da queda livre. Diz-se que um corpo está em queda livre quando ele parte do repouso, ou seja, sua velocidade inicial é zero, e a resistência do ar vai ser desprezível. Nós não vamos computar a resistência do ar aqui. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra queda livre, significa que a velocidade inicial do corpo é nula e que a resistência do ar foi desprezada. Vamos formalizar esse conceito escrevendo aí para vocês. Como vocês podem ver, está aí uma definição formal para o conceito de queda livre. Bom, para ilustrar a situação, eu vou fazer um desenho, tá bom? Acompanhem comigo. Bom, como vocês podem ver, eu ilustrei a seguinte situação. Eu tenho um corpo que partiu dessa posição, foi abandonado, portanto, a velocidade inicial é zero. Vamos considerar a origem do sistema de referência aqui, no ponto onde ele foi abandonado, portanto, a altura inicial é zero. E vamos considerar o referencial apontando para baixo. Lembre-se que ele fica sujeito à ação da aceleração local da gravidade, que aponta verticalmente para baixo. Bom, então vamos aqui expressar ou escrever as equações que regem a queda desse corpo ao longo do tempo. Galera, veja que tem uma aceleração e ela é constante. Então isso quer dizer que isso trata-se de um movimento variado. E para o movimento variado, nós temos três equações fundamentais. Vamos lembrar a primeira? Equação dos espaços em função do tempo, que eu vou escrevê-la agora para vocês. Em que S é posição final, S bolinha posição inicial, V bolinha velocidade inicial, T é o tempo, G é a aceleração da gravidade. Na verdade, a aceleração, mas como aqui é queda livre, a aceleração é a da gravidade. Mas, galera, lembre-se que eu disse a posição inicial é zero, a velocidade inicial é zero vezes o tempo, isso também vai dar zero. Resulta, portanto, que a minha equação fica, a posição final é a altura de queda, vai ser igual a, o que sobrou ali foi 1/2, metade, da aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado. Guardem ela aí com vocês. Altura em função do tempo, 1/2 de gt ao quadrado. Agora, vamos pegar essa equação e eu vou isolar o tempo. Esse 2 dividindo passa a multiplicar, fica. Esse g multiplicando passa a dividir. O inverso da potenciação é a radiciação. Observem que o tempo de queda é a raiz quadrada de 2 vezes a altura de queda dividido pela aceleração local da gravidade. E olhando essa equação, você conclui, portanto, que o tempo de queda de um objeto que esteja em queda livre só depende de sua altura
e da aceleração local da gravidade, não dependendo, portanto, nem da sua massa, nem da sua forma. E aí você, aluno mais aplicado, pode agora dizer assim, mas Chicão, eu peguei aqui uma folha de papel, estou aqui na minha casa, peguei uma folha de papel, amassei. Peguei uma folha de papel aberta e soltei os dois da mesma altura e a folha de papel amassada chegou primeiro ao solo. Como o senhor explica isso? Bom, galera, você tem que lembrar que na situação que nós estamos falando aqui, o ar deve ser desprezado, deve ser um local onde não exista ar, para não interferir no processo. Aí na sua casa, a folha de papel amassada chegou primeiro por causa da presença do ar. Ela interferiu no experimento, fazendo com que a folha aberta tivesse uma área de contato maior e o tempo de queda fosse menor. Portanto, fosse maior, perdão. Portanto, a folha de papel fechada, amassada, chegaria primeiro, mas só por causa da presença do ar. Se esse mesmo experimentozinho seu que você colocou aí fosse feito num local onde não existisse o ar, os dois chegariam igualmente ao solo. Além disso, essa equação ela serve para você determinar exatamente o tempo de queda. Mas vocês sabem que nós temos também a equação da velocidade em função do tempo no movimento variado, que é escrita assim. E aqui de novo, galera, lembre-se, a velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso. A aceleração é a aceleração da gravidade. Portanto, a equação fica velocidade final é igual à aceleração local da gravidade vezes o tempo t. Aqui está a equação que me dá a velocidade em função do tempo, VGT. VGT, velocidade em função do tempo, G, gravidade, T é o tempo. E, pessoal, por último, nós temos a equação de Torricelli para o movimento variado, aquele que me dá a velocidade independente do tempo, em função do deslocamento, cuja equação eu vou escrevê-la agora. Em que o v é a velocidade final, v' é a velocidade inicial, a é a aceleração e ΔS é o deslocamento. Ora, pessoal, como é uma queda livre, essa velocidade inicial vale zero. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. E esse deslocamento é a altura de queda. Portanto, a equação iria ficar velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que é a da gravidade, e o deslocamento é a altura de queda. O inverso da potenciação, A, é a radiciação. Fica, portanto, raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essa equação também serve para você calcular a velocidade. Só que agora você calcula a velocidade sem a necessidade do tempo, em função da altura. Olhando as duas equações, observe que a velocidade com que ele chega ao solo é tanto maior quanto maior for o tempo de queda e quanto maior foi a altura da qual ela foi abandonada. Eu posso então compor um quadro resumo com as equações que vimos até agora. Nós temos a altura de queda, é a altura em função do tempo, que é 1/2 de gt ao quadrado. Temos o tempo de queda, que depende somente da altura e da gravidade na queda livre. Velocidade em função do tempo, VGT. E, por último, velocidade em função da altura de queda, V2GH. Na maioria dos exercícios, galera, nós vamos adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Estamos admitindo que esse corpo esteja em queda livre na superfície do nosso planeta Terra. Porém, essa gravidade muda
de local para local. Então, se no exercício ele disser que o corpo foi abandonado na Lua, ele deverá dizer a gravidade lunar. Se ele fala que o corpo foi abandonado em Marte, então ele vai dizer a gravidade de Marte.